Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós chegamos à lição de número 8. Assunto da lição: a excelência da palavra de Deus. Essa lição está baseada no Salmo 119. O texto áureo diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. A verdade prática diz assim: trilhar os caminhos da vida segundo a palavra de Deus nos ensina a confiar no Senhor a cada passo e a cada decisão. A nossa leitura bíblica vai estar no Salmo 119, do verso 97 até o verso 105. Nós vamos ler, tá bom? São 9 versículos da palavra de Deus e nós vamos ler na versão NAA. E também vou colocar o texto aí na tela para você acompanhar. Diz assim a leitura bíblica, o texto bíblico: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendi mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. Ao finalizar aqui a nossa aula, esses objetivos precisam estar bem fixados na sua cabeça, tá? Primeiro objetivo: compreender que o processo de santidade começa por guardar a palavra de Deus. Segundo objetivo: reconhecer que obedecer à lei de Deus nos levará a uma plena comunhão com Ele. E o terceiro objetivo: agradecer ao Senhor por ter nos fornecido a sua palavra para iluminar os nossos caminhos. Esses são os 3 objetivos da nossa aula, tá? E também a nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos, como de costume, né? O primeiro tópico: bênção da palavra de Deus. Aqui nós vamos ver: purifica o jovem, protege do pecado, desvenda os olhos. Segundo tópico da lição: amor à palavra de Deus. Aqui nós vamos ver: companheiro dos que amam a palavra, para sempre a palavra, quanto amo a tua lei. E o terceiro tópico: proteção e alegria da palavra. Aqui nós vamos ver: lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus é justa, paz e louvor pela palavra de Deus. Esses são os tópicos da nossa lição. E nós vamos já entrar aqui no conteúdo da nossa lição e eu quero pedir a você: se inscreve no nosso canal, se você é novo por aqui. Se você já nos acompanha há algumas aulas e ainda não é inscrito, então se inscreva no nosso canal. Esse é o momento, isso é importante para o nosso canal. Deixe também o like nesse vídeo, isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e assim ele recomenda para mais pessoas. Por isso nós precisamos que você deixe o like aí nesse vídeo. E ao final do vídeo eu peço 2 coisas a você. Uma, que você responda o questionário dessa lição aqui nos comentários. E a segunda coisa, eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém. Clica no botão aqui embaixo, compartilhar, copia o link, aí você pode jogar lá no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo da família, manda para os seus amigos,
Ou você pode também publicar no seu Facebook o link com o vídeo aqui, o link com o endereço desse vídeo, para que outras pessoas assistam e sejam também edificadas na palavra de Deus, tá? Agora, comenta aqui embaixo qual é o seu nome, qual a cidade de onde você está e a igreja, a congregação que você faz parte, tá bom? Para a gente te conhecer, comenta aqui embaixo o seu nome, a cidade e a igreja que você pertence. Nós estamos aqui de Belém do Pará e nós estamos ministrando aqui as lições da escola bíblica. Nesse trimestre, estamos estudando o livro de Salmos e já estamos na lição de número 8. E as demais lições, todos os links das lições anteriores estão na descrição desse vídeo, caso você tenha perdido. Lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, lição 5, lição 6, lição 7, tudo aqui na descrição desse vídeo, e essa é a lição de número 8. Se você quiser e tiver interesse por mais outros temas da escola bíblica, tem aqui no nosso canal também outras playlists com as revistas anteriores, tá bom? Para você estudar a palavra de Deus. Muito bem, vamos entrar aqui no Salmo 119, na lição do Salmo 119. Mais um aviso. Se você quiser a apresentação dessa lição, os slides que eu coloco aqui na tela, eu posso disponibilizar para você em PDF, tá? Comente aqui embaixo, eu quero, e aí eu mando para você o link para você baixar do meu Drive, você baixa a apresentação dessa lição em PDF para você poder usar, né, na sua aula, na igreja, ou numa palestra, numa apresentação, enfim, para você poder usar. Caso você não tenha a revista, também eu consigo para você, posso disponibilizar essa revista aqui, estamos estudando, em PDF para você. Comenta aqui embaixo também, eu quero a revista, e eu mando o link para você baixar a revista em PDF, tá? Caso você queira comprar fisicamente, eu indico a você duas lojas. A Benção Livros, no entroncamento, na BR 316, próximo ao Shopping Castanheira, entre o Shopping Castanheira e a Faculdade Batista, FATEB, na BR 316. Também tem uma outra loja que com certeza tem, que é a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Fica na José Monché, entre Alcindo Cacela e 14 de março, próximo ao Templo Central das Assembleias de Deus. Nesses dois endereços você vai poder encontrar a revista para você comprar, tá bom? Vamos ler a introdução. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Não é um capítulo, porque o livro de Salmos não tem capítulo, né? Mas considerando sendo um capítulo, então é o maior capítulo da Bíblia. E ele apresenta a alegria daquele que adota a palavra de Deus como conselheira e guia para a jornada da sua vida. E em cada um dos 176 versículos está presente a palavra de Deus, ou uma referência da palavra de Deus, como lei, a palavra, os mandamentos, declarações, juízos, estatutos, ordenanças, instruções, preceitos, injunções, testemunhos, promessa, caminho ou vereda. Cada um dos 176 versículos desse Salmo 119, ele possui uma referência à palavra de Deus. O Salmo 119 não tem um autor definido, então não podemos definir o autor e nem tampouco a data, mas muitos atribuem esse salmo a Davi, por conta da sua estrutura. Ele é escrito de forma acróstico, ele possui 22 estrofes, que representa cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. E o que seria essa estrutura, né? Essa forma acróstica? Ele se organiza dessa forma. O idioma hebraico ele possui 22 letras, e cada uma das 22 estrofes desse salmo, ele representa uma dessas letras do alfabeto hebraico. E cada uma estrofe ela possui oito versos. E, por exemplo, cada verso dessa estrofe, ela inicia com a letra correspondente ao idioma hebraico. Então, vamos imaginar que um exemplo. Se fosse o idioma
português, né, no nosso alfabeto. São 22 estrofes, representando cada uma letra do alfabeto, e cada estrofe possui 8 versos, e cada um desses versos ele deve começar com a letra correspondente daquele alfabeto. Então, por exemplo, se a primeira estrofe ela vai representar a letra A, todos os 8 versos dessa primeira estrofe vai começar com a letra A. A segunda estrofe ela vai representar a letra B. Então, todos os 8 versos da segunda estrofe ela vai iniciar com a letra B. A terceira estrofe ela representa a letra C. Então, os 8 versos da terceira estrofe, cada um deles vai começar com a letra C. E assim por diante. A quarta estrofe vai representar a letra D. Então, os 8 versos da quarta estrofe, todos eles vão iniciar com a letra D. E assim por diante, entendeu? Só que no idioma hebraico, não é no português, tá? Se você for olhar, não bate com o idioma, com o nosso alfabeto, porque ele foi composto dentro da estrutura acróstica para o idioma hebraico. Isso limita muito o autor deste salmo, com referência à sua estrutura. Porém, este salmo ele é muito rico em conhecimento, instrução, ensino. Então, mesmo o autor sendo limitado pela sua estrutura acróstica, ele não perde em nada, ele não deixa de trazer conceitos, sabedoria, conhecimento e instrução para aquele que lê. Então, ele é uma pérola dos salmos, né? Podemos considerar ele como o Salmo dos Salmos, por ele ser o maior da Bíblia, né? O maior do livro de Salmos e o maior de toda a Bíblia, maior até que muitos livros da Bíblia, né? Por exemplo, ele é maior que cartas de João, ele é maior que Judas, ele é maior que outra carta pequena, Filemon. Então ele chega a ser maior do que alguns livros da palavra de Deus. E ele é riquíssimo em conteúdo. Entrando aqui no primeiro tópico, bênção da palavra de Deus. Aqui nós vamos ver o primeiro ponto, purifica o jovem. É o verso de número 9 do Salmo 119. Tá? O verso que baseia esse ponto é o 9, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Uma questão importante surge no texto. Como uma pessoa pode purificar o seu caminho, ou a sua conduta, né, o seu comportamento, a sua maneira de viver? E isso é um questionamento que muitas pessoas fazem. Não somente os jovens, né? Mas aqui o texto se refere aos jovens. E a resposta ele surge com uma pergunta, um questionamento e também com a resposta. A resposta é observando segundo a palavra de Deus. Então, todo aquele que pretende, que busca purificar o seu caminho, se guardar do mal, fazer aquilo que é certo, toda pessoa que busca isso, ela encontra essas respostas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. A Bíblia vem para nos ensinar exatamente isso. E a salvação ela é um ato imediato, mas a santificação ela é um processo. E como eu vou guardar puro o meu caminho, né? Como eu vou santificar o meu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Para eu ser salvo, eu preciso crer em Deus. Mas para eu ser santo, eu preciso guardar a palavra de Deus. E isso dá muito trabalho. É muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo era santo, né? Então é muito difícil, porque envolve disciplina, envolve dedicação, envolve o estudo da palavra de Deus, envolve você renunciar a algumas coisas, alguns prazeres imediatos, ou até mesmo a longo prazo, mas você fazendo isso, você vai agradar a Deus. E eu sempre digo, né, que existe uma promessa para aqueles que buscam agradar a Deus. Tem um verso do Salmo 37 que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Muitas vezes nós
oramos e pedimos coisas para Deus que Deus não responde. Por quê? Porque o nosso pensamento, o nosso pedido, o nosso desejo é impuro, é errado. E quando a gente busca agradar a Deus, Ele nos purifica, Ele nos santifica, ao ponto de nós desejarmos aquilo que Deus deseja para nós. Então, quando as intenções e as vontades ali se alinham, né? A minha com a de Deus, Ele realiza aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Por quê? Porque aquilo que estou pedindo está de acordo com a sua palavra. Então, nós precisamos nos moldar à palavra de Deus e não o contrário. Deus não vai se moldar a nós, a Bíblia não vai se moldar a nós, o mundo não vai se moldar a nós. Nós devemos nos moldar à palavra de Deus. Ok? Então, como purificar o meu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Segundo ponto aqui, protege do pecado. É o verso de número 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui é um outro conselho. O verso 11 traz um conselho riquíssimo para nós. E isso responde o porquê de muitas pessoas se desviarem, muitas pessoas abandonarem a fé, abandonarem a Deus, abandonarem a igreja. Né? Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não guardam a palavra de Deus. O Salmo, aqui no verso 11, ele explica que aquele que guarda a palavra no seu coração, ele não peca contra o Senhor. Ele não peca. Por quê? Porque a palavra ali dentro dele, no seu coração guardada, ela age como um escudo, como uma proteção que impede você de pecar. Agora, quando você não guarda a palavra, e guardar a palavra envolve você meditar várias vezes até chegar ao ponto de você decorar um versículo, e não simplesmente decorar para poder citar quando oportuno, mas decorar de viver aquilo, de amar aquela palavra, entendeu? Quando você faz isso, essa palavra ela se torna viva em você. E isso vai te impedir de pecar. Então, muitas pessoas elas caem em tentação, em pecado, em desgraça, por não guardar a palavra de Deus. Terceiro ponto aqui dentro, desvenda os olhos. É o verso número 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso aqui é outra coisa fantástica e maravilhosa. Aquele que não medita na palavra de Deus, aquele que não guarda a palavra de Deus no seu coração, ele não vai desenvolver um amor pela palavra de Deus e não vai encontrar dentro da palavra de Deus uma satisfação e um prazer. Coisa que aquele que medita diariamente ele já encontra, ele já consegue apreciar essa doçura, essa delícia e encontrar satisfação dentro da palavra de Deus. E por que as pessoas não conseguem encontrar essa alegria, essa satisfação, essa motivação em meditar na palavra de Deus? O verso 18 ele explica, porque os seus olhos estão vendados para isso. As pessoas não conseguem enxergar isso. Porque olhando de uma única vez, né, à primeira vista, essas maravilhas da palavra de Deus, elas estão ocultas. Elas não estão assim à mostras, elas estão ocultas. E isso você consegue descobrir quando você medita, quando você estuda de forma dedicada, você se debruça sobre a palavra de Deus para entender o conceito, entender a instrução e aplicar isso na sua vida. E quando você vê que o método dá certo, quando você vê que a palavra de Deus ela é viva e ela é justa e ela é fiel, então você encontra as maravilhas da palavra de Deus. E é como um tesouro, uma coisa puxa a outra, e quanto mais fundo você vai, mais fundo você quer ir. E a palavra de Deus ela é infinita, Deus ele é infinito e você nunca vai conhecer tudo, e isso te faz querer saber mais e mais, e é um caminho sem volta. Então é muito difícil alguém que entende e compreende isso se desviar dos caminhos do Senhor. E aqueles que se desviam é porque não entenderam isso. Aqueles que não têm prazer em estudar a palavra de Deus é porque não compreendem isso. Os seus olhos estão vendados. Mas quando os nossos olhos são abertos, como diz esse verso 18 aqui, nós compreendemos, nós conseguimos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. E isso dentro das Sagradas Escrituras, né? E também no cotidiano, na nossa vida. Você vê a Bíblia se cumprir no mundo, na história, e isso é maravilhoso. Aqui nós encerramos, então, o primeiro tópico da lição, vamos passar para o segundo tópico,
E o segundo tópico diz assim: amor à palavra de Deus. E o primeiro ponto é companheiro dos que amam a palavra. É o verso de número 63 do Salmo 119, tá? Tudo que a gente vai falar aqui, gente, é do Salmo 119. Ele é o tema da lição de hoje. O verso diz assim: companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. A devoção aos mandamentos de Deus nos faz ser odiados pelo mundo. Porém, o cristão sempre encontra companheiros entre aqueles que temem e guardam os preceitos do Senhor e compartilham do seu amor. Embora nós saibamos que o mundo é contra a palavra de Deus, nós vamos encontrar pessoas que amam a palavra de Deus, que temem ao Senhor e que são dedicados ao estudo das Sagradas Escrituras. E isso é muito bom, porque nós podemos compartilhar conhecimentos e, e testemunhos, e não é isso que eu ia dizer, experiências que temos com a palavra de Deus e enriquecemos uns aos outros. Então, embora o mundo seja contra o cristão, seja contra a palavra de Deus, seja contra Deus, você sempre encontrará alguém que ama a Deus e que ama estudar a palavra de Deus e que tem algo a compartilhar de Deus. Por isso que é muito importante você não ligar para o que o mundo diz, ignorar o que o mundo diz e compartilhar aquilo que você sabe da palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus ele lhe concede da palavra de Deus. Por muito tempo eu relutei em fazer esse canal, já devia ter feito há muitos anos atrás. Mas será que eu preciso fazer? Será que eu devo fazer? Tem tanta gente que conhece mais do que eu, que sabe mais do que eu, mas o Senhor cobrou de mim compartilhar aquilo que ele me deu a conhecer. E isso é importante, porque cada um de nós tem algo de Deus, recebe algo de Deus, compreende algo de Deus, e que você deve compartilhar isso com outras pessoas. E embora eu não conheça você que está vendo agora, ou talvez conheça, não sei, mas você está sendo alimentado por aquilo que Deus me deu. E eu aconselho você, né? Eu quero aqui dar uma palavra de ânimo para que você também faça o mesmo. Compartilhe aquilo que você está aprendendo nas suas redes sociais, no seu trabalho, com seus amigos, na sua faculdade, no seu colégio, no seu círculo de amizade. Dentro daquele círculo de amizade de pessoas que você conhece, compartilha aquilo que Deus ele te dá, tá bom? Eu não posso chegar lá dentro do seu círculo de amizade, mas você pode alcançar essas pessoas e é você que tem que fazer isso. Tá bom? Então, eu encorajo você a compartilhar a palavra de Deus. Segundo ponto aqui é, para sempre a palavra, é o verso de número 8:9. Para sempre, ó Senhor, está firme a tua palavra no céu. Esse ponto aqui, ele nos ensina sobre a firmeza da palavra de Deus, que ela é eterna. Jesus ele disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, porque Deus ele é eterno e também assim é a sua palavra. Sendo eterno, ela também é fiel. E como eu disse anteriormente, é maravilhoso a gente ver a palavra de Deus se cumprir na história, se cumprir no mundo, se cumprir na nossa vida diária, no cotidiano em que estamos inseridos. Se cumpriu no passado, se cumpre no presente, e isso nos dá a certeza de que também se cumprirá no futuro. Então, a palavra de Deus ela é fiel, e eu tenho certeza que você já teve a experiência de viver a palavra de Deus e de saber o que você está falando, e isso nos dá confiança para você profetizar, para você falar da palavra de Deus para as pessoas, sabendo que ela é fiel e que ela vai se cumprir. Então, isso é mais um motivo para lhe encorajar a compartilhar a palavra de Deus, a falar do amor de Deus, a ensinar o pouco que você sabe da palavra de Deus, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, você aprende até mesmo mais ensinando do que somente estudando. Então, que você possa compartilhar a palavra de Deus com quem você conhece. O ponto 3 aqui é quanto amo a tua lei, é o verso 9 e 7. Quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia. Isso aqui é mais uma instrução para nós. Quando eu devo meditar na palavra de Deus? Todos os dias. Todos os dias você deve meditar na palavra de Deus, se possível mais de uma vez, mas não menos que uma vez. Então não passe nem um dia sequer sem abrir a Bíblia, sem orar e sem se alimentar da palavra de Deus. Todos os dias você precisa fazer isso, porque a gente não sabe quando a gente vai
encontrar alguém necessitado que precisa daquela palavra que você leu pela manhã, que você leu de madrugada, que você leu na noite passada. Então, todos os dias você deve ter uma mensagem, uma palavra pronta para você viver baseado nisso e compartilhar com quem precisa. Aqui nós encerramos o segundo tópico da nossa lição. Essa aula aqui ela é muito boa, né? Poderíamos passar horas aqui falando, mas eu tenho só meia hora e já se passaram 25 minutos. Tenho 5 minutos para falar desse terceiro tópico. O terceiro tópico fala sobre a proteção e alegria da palavra de Deus. O primeiro ponto é lâmpada para os meus pés. Duas coisas eu quero destacar aqui desse verso, que é o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é ela que nos ilumina. Em que sentido? Ela nos vai dar o conhecimento, a sabedoria para você andar de forma correta, de forma justa, de forma honesta. Sendo assim, ela vai iluminar o caminho por onde os seus pés eles devem andar, eles devem passar. Então, você não pode andar por caminhos que a palavra de Deus ela reprova. Isso aqui trará a você uma boa reputação, trará a você saúde, vai te livrar de armadilhas, vai te livrar da morte. Então, são vários conselhos dentro desse verso, mas que você guarde isso. A palavra de Deus, ela ilumina o seu caminho. E aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, os seus pés não devem andar por ali, tá bom? Segundo ponto aqui, a palavra de Deus, ela é justa. Verso 137. Justo és, Senhor, e retos os seus juízos. Outra coisa importante que a palavra de Deus nos ensina aqui, Deus ele é justo. Então tudo aquilo que envolve a injustiça e tudo aquilo que está errado não faz parte de Deus. Não faz parte do nosso Senhor, não faz parte do reino, não faz parte do Evangelho e está reprovado pela palavra de Deus. Portanto, não deve fazer parte da sua vida. Então, não se envolva, não se associe a esse tipo de coisa, porque isso não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, não deve fazer parte da sua vida, tá? E o terceiro ponto aqui é paz e louvor pela palavra de Deus. É o verso 165, que diz assim: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Olha que coisa interessante. E isso aqui, ele concorda, né, com as coisas que a gente viu anteriormente, mas principalmente com o verso 137 que a gente leu agora há pouco. Então, e ela é a paz ela é como se fosse um prêmio. Para quem? Para aqueles que amam e guardam a palavra de Deus. Esses que amam e guardam a palavra de Deus, para eles não há tropeço. Por quê? Porque o tropeço ele está no caminho errado. Ele está no caminho tortuoso, ele está no caminho de injustiça, de trevas, de mentiras. E quando você anda na luz, quando você anda na justiça, quando você anda na retidão, você não encontra tropeços. Então, a palavra de Deus ela está aqui para nos ensinar. Esse Salmo 119, ele é um salmo que nos ensina, ele expressa para nós a sabedoria para que a gente viva bem, para que a gente seja feliz, para que a gente seja próspero e, acima de tudo, para que sejamos abençoados. E se andarmos e vivermos de acordo com esse salmo, com certeza vamos desfrutar do melhor que Deus tem reservado para cada um de nós. Aqui nós encerramos a nossa lição, tá? Eu peço a você, a aplicação pessoal, diz assim: nosso testemunho de vida deve refletir o amor que temos por Deus e pela sua palavra, de modo que outras pessoas desejem conhecê-lo através de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Responde agora aqui nos comentários o questionário da nossa lição. Primeira pergunta: segundo o salmista, como uma pessoa pode purificar a sua conduta? Segunda pergunta: estudando a lei divina, o salmista afirma que tornou-se mais sábio em relação a quem? Terceira pergunta: no quesito iluminação e sabedoria, a palavra de Deus é comparada a quê? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Mais uma vez, obrigado por estudar conosco. Deus te abençoe. Lembre agora de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Fica na paz e até a próxima.